Ela riu, vocês dois são entediantes. Porém, quando confrontei minha noiva com a verdade brutal sobre nossas dinâmicas, o que fiz depois deixou todos chocados e mudou nossa relação para sempre. Estávamos na casa dos pais da minha noiva para um daqueles jantares de sábado que deveriam ser tranquilos, quase automáticos. Eu, Miguel, 30 anos, ajudava a recolher os pratos quando minha noiva, Karina, 28, decidiu soltar uma brincadeira que congelou todo mundo por um segundo. Miguel, você devia namorar a minha irmã Ana. Vocês dois são igualmente entediantes. Ela caiu na gargalhada como se tivesse acabado de inventar a melhor piada da noite. Os outros acompanharam. O irmão dela deu até um tapa na mesa. É verdade. Vocês parecem um casal de aposentados. Fiquei parado com um prato na mão, sentindo o rosto esquentar. Karina não parou. A Ana vive lendo aqueles livros depressivos dela, e você assistindo documentários de guerra. Vocês dois dormem cedo. São perfeitos um para o outro. Ninguém me defendeu. A mãe dela riu baixinho, o pai tentou mudar de assunto, mas fracassou. Foi humilhante. E não era a primeira vez, na última semana inteira ela vinha-me chamando de robô sem emoções, sempre com aquele tom de quem finge brincar, mas não brinca. No caminho de volta, ela ficou passando vídeos no TikTok, rindo sozinha, sem perceber que eu não disse uma única palavra durante todo o trajeto. Naquela noite, o silêncio do nosso apartamento parecia maior do que o normal. Karina tomou um banho rápido, deu uma boa noite distraído e adormeceu em menos de 5 minutos, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei olhando para o teto, sentindo aquele nó familiar no peito. O tipo de nó que aparece quando algo dentro de você quebra, mas você ainda não sabe exatamente o quê. Por volta das 2 da manhã, levantei, peguei o celular e escrevi uma mensagem que não planejei, mas que saiu sozinha. Ana, precisamos conversar. É importante. Ela respondeu apenas 1 minuto depois, como se estivesse acordada há tempos. Claro. Amanhã de manhã? Café da Marina, 9 horas. Às 9 em ponto ela já estava lá. Pontual, organizada, o oposto completo de Karina, que tratava horários como sugestões vagas. Ana sempre teve aquele jeito calmo, meio atento demais, como se escutasse até os silêncios de quem falava com ela. Pediu um café sem açúcar e ficou esperando que eu explicasse. Eu respirei fundo e revivi o jantar, palavra por palavra. Quando reproduzi a brincadeira da Karina, o rosto dela perdeu cor. Ela disse isso na frente de toda a família? Ana perguntou, num tom que era metade choque, metade vergonha. Disse. E ainda achou graça. Ana esfregou a testa, tensa. Miguel, isso não é humor. Isso é crueldade. Minha irmã sempre achou que podia brincar com as pessoas como se elas fossem objetos de decoração. E a família? Bom, eles deixam. Sempre deixaram. Falamos quase 2 horas. Ana contou coisas que não esperava ouvir. Disse que cresceu sendo chamada de a chata da casa, a que não sabia se divertir, a que não chamava a atenção. Enquanto Karina era a estrela, o sol da família, a filha que todos elogiavam, mesmo quando não fazia nada especial. E Ana carregava isso até hoje, a irmã invisível. Karina usa o humor para diminuir os outros. Miguel, ela disse, mexendo distraidamente no guardanapo. Mas, com você, não sei. Está ficando pior. Ela fala de você como se estivesse tentando rebaixá-lo até acreditar que merece qualquer coisa. Fiquei quieto. Era estranho perceber que me sentia mais compreendido por Ana em 2 horas do que por Karina em 2 anos de relacionamento. Ela suspirou. Vou ser sincera. Karina mudou nos últimos meses. Não sei se você percebeu, mas ela vive tentando performar alguma coisa. Popularidade, status, validação, parece que ela está constantemente atuando uma versão mais interessante de si mesma. Eu percebi. Só não queria admitir. Voltando para casa, encontrei Karina saindo às pressas, arrumada demais para ver amigas. Rímel impecável, vestido que ela só usava quando queria impressionar alguém. Perfume forte, e não era o dela. Reconheci de imediato, era aroma masculino, daqueles que ficam no ar mesmo depois da pessoa ir embora. Vai aonde? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ela nem olhou para mim. Drinks com as meninas. Não me espera. E saiu. 3 horas depois, recebi um stories no Instagram. Ela no bar, rodeada de copos, com o texto Minhas Melhores.
Só que havia um detalhe: em nenhum dos reflexos, em nenhum vidro, se via qualquer das supostas amigas. Era ela e alguém mais curto, alguém que ficou sempre fora do enquadramento. Nos dias seguintes, virou rotina. Noite das amigas 3, 4 vezes por semana. Cheiros estranhos na roupa, mensagens apagadas rápido demais, risadinhas quando checava o telefone. E um detalhe que nunca falhou: sempre voltava com aquele perfume masculino que não era meu. Dentro do apartamento, o ar entre nós mudou. Ela falava pouco comigo, mas muito com o telefone. Eu fazia janta, ela dizia que já tinha comido. Eu perguntava do trabalho, ela respondia com monossílabos. Às vezes me olhava com uma expressão estranha, como quem tenta decidir se ainda vale a pena manter uma fachada. A verdade é que, mesmo dormindo ao lado dela, eu tinha a sensação de dividir o espaço com uma desconhecida. Uma pessoa que parecia irritada com minha existência, como se eu fosse um inconveniente em sua vida, algo que ela ainda não tinha coragem de descartar, mas já treinava emocionalmente para fazer. E foi naquele café com Ana que percebi a primeira trinca real. Não na relação, essa já estava cheia de fissuras. A trinca era dentro de mim. Um lugar onde antes havia admiração, agora havia dúvida. Onde havia confiança, agora havia vigilância. Onde havia amor, agora havia silêncio. Karina sempre se declarou sincera demais. Mas, aos poucos, eu entendia. Não era sinceridade. Era desprezo embrulhado em humor. E, a partir daquele dia, comecei a ouvir tudo diferente. A notar tudo diferente. A perceber, finalmente, que algo grande estava prestes a desabar. Algumas semanas depois da conversa no café, minha vida ganhou um silêncio estranho. Não o silêncio confortável que eu imaginava construir com alguém que amava, mas uma espécie de vazio antecipado, como se eu estivesse esperando o fim de um filme cujo final eu já conhecia. Numa quinta-feira qualquer, enquanto eu tentava preparar um jantar que ninguém comeria, chegou uma mensagem no meu celular às 19h12, curta e inesperada. Ana, Miguel, quer jantar comigo? Fiquei alguns segundos encarando a tela. Não era um convite inocente, mas também não tinha nada de malicioso. Era humano. Algo que eu não sentia há meses dentro da minha própria casa. Respondi: quero. Nos encontramos num restaurante pequeno, quase escondido, daqueles que só moradores do bairro conhecem. Ana já estava lá quando cheguei, mexendo distraidamente no guardanapo, um hábito que percebi ser dela quando ficava nervosa. Mas, quando me viu, relaxou de um jeito tão natural que parecia que estávamos retomando uma conversa que nunca havíamos terminado. Falamos de tudo e de nada. Trabalho, livros, viagens que nenhum de nós fez, frustrações pequenas, sonhos guardados. E o mais estranho é que tudo fluía, sem esforço, como se meu corpo finalmente tivesse lembrado como era falar sem medo de ser ridicularizado, como se minha mente respirasse pela primeira vez em meses. Em certo momento, Ana olhou para mim com uma seriedade leve, quase triste. Miguel, você tem certeza de que quer casar com a Karina? A pergunta caiu sobre mim como uma pedra na água, não pela surpresa, mas pela honestidade. Eu respirei fundo. Toda vez que me imagino no altar, eu não sinto nada. Absolutamente nada. Ana baixou os olhos, mexendo no guardanapo. Isso não é normal, disse ela, sem julgamento, só constatação. No mínimo, você devia sentir medo. Ou alegria. Ou qualquer coisa. Assenti. Era doloroso admitir. Havia muito tempo que eu estava emocionalmente sozinho. Naquela noite, algo entre nós mudou, sem precisarmos falar. Não era paixão fulminante, nem romance proibido, era apenas a clareza de que duas pessoas feridas podem encontrar descanso uma na outra. Quando nos despedimos, o abraço dela durou um segundo a mais do que o necessário. E naquele segundo, senti mais calor do que em um ano inteiro com Karina. 2 dias depois, recebi outra mensagem dela. Ana, acho que estou gostando de você. Diz que é loucura. Fiquei paralisado. Por minutos. Talvez por horas. Não porque eu discordasse, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém falava comigo sem jogos, sem sarcasmo, sem máscaras. Respondi: não é loucura. Eu também sinto isso. Mas antes, preciso terminar tudo do jeito certo. Não era uma promessa romântica. Era um dever moral. Karina, com todos seus defeitos, ainda tinha direito a uma verdade clara.
E eu tinha direito à minha dignidade. O dia em que eu decidi encerrar tudo. Sábado de manhã. Karina acordou agitada, como sempre, rolando para fora da cama com o telefone ainda na mão. Devia ter dormido segurando o aparelho. Ultimamente ele era mais importante para ela do que qualquer conversa nossa. Preparei café para nós dois. Ela entrou na cozinha com aquele ar apressado, como se estivesse atrasada para uma vida que nunca acontecia. Karina, comecei, tentando manter a voz firme. Eu estou cancelando o casamento. Ela soltou uma gargalhada tão alta que até a torradeira parecia ter-se assustado. Meu Deus, Miguel! Você está mesmo fazendo drama por causa de uma piadinha? Disse ela, revirando os olhos. Cresça, por favor. Mas eu não ri. Nem pesquei. E quando ela percebeu que meu rosto não mudava, a expressão dela lentamente derreteu. Primeiro confusão, depois irritação, e por fim, algo próximo de pânico. Você está falando sério? Perguntou. Estou. Foi aí que veio a tempestade. Karina começou a gritar comigo como nunca antes. Gritos tão agudos que tenho certeza que os vizinhos ouviram. Chamou-me de fraco, ingrato, chato, inútil. Disse que eu estava destruindo a melhor coisa que me acontecera. Acusou-me de ter uma amante cinzenta e sem graça, e só então percebi que talvez ela já suspeitasse, não de Ana, mas de sua própria incapacidade de manter alguém ao lado sem humilhações. O clímax veio num instante, um estalo seco. Um copo arremessado contra a parede ao lado da minha cabeça. Não me lembro de ter sentido medo. Apenas cansaço. Um cansaço profundo, antigo, que eu vinha carregando em silêncio. Não levantei a voz. Não argumentei. Apenas peguei minha mochila, coloquei dentro algumas roupas e o essencial, e disse: Eu estou indo embora. Fica com o apartamento até amanhã. Depois conversamos sobre a devolução das coisas. Ela respondeu com mais gritos, lágrimas manipulativas, promessas vazias, acusações, insultos. Uma sinfonia daquilo que nosso relacionamento tinha se tornado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, nada disso me tocava. Saí. Fechei a porta atrás de mim. E senti uma paz tão súbita que quase me fez rir. Se o término foi um terremoto, o que veio depois foi um maremoto. Lento, destrutivo e impossível de impedir. Karina não esperou nem 24 horas para lançar o primeiro ataque. No domingo de manhã, acordei com 15 chamadas perdidas da minha mãe. Liguei de volta, ainda sonolento, e ouvi soluços do outro lado. Miguel, como você pôde? Ela chorava. Karina disse que você a abandonou por causa da Ana. Da própria irmã dela. Meu filho, isso é pecado. É. Tentei interromper, mas meu pai tomou o telefone, já irritado. Miguel, que desgraça é essa? A Karina está arrasada. Disse que viu mensagens suas, que você a trocou pela irmã dela. É verdade isso? Eu nem sabia por onde começar. Respirei fundo e expliquei calmamente, sem elevar o tom, sem me defender, apenas relatando os fatos. Mas a verdade é que, quando uma pessoa histérica constrói uma narrativa convincente antes de você pescar, desmontá-la leva tempo. Horas. Dias. E Karina sabia exatamente como manipular emoções. Depois de desligar, fiquei sentado na cama, ainda ouvindo o eco da minha mãe chorando. Era como se Karina tivesse desligado uma bomba emocional na família inteira e agora observasse o incêndio de longe. Mas isso foi só o começo. A guerra com os fornecedores da boda. Na segunda-feira, enquanto eu tentava trabalhar, começaram a chegar ligações estranhas. Primeiro o restaurante. Senhor Miguel, precisamos confirmar. O casamento foi cancelado ou não? A sua noiva disse que continua tudo confirmado. Tive que pedir um e-mail formal, preencher formulários e provar, com a minha própria assinatura, que o casamento estava cancelado. Resultado: perdi 2.000 euros do sinal. Depois foi o fotógrafo. A Karina ligou dizendo que você está mentindo. Que você está tendo um surto emocional. O serviço continua ativo, certo? Lá se foram mais 300 euros retidos. A decoradora foi pior. Sua ex disse que você está tentando puni-la emocionalmente e que ia nos pagar atrasado, mas que o casamento segue firme. Como procedemos? Adeus mais 500 euros. E então o golpe final. O advogado responsável pelo contrato da quinta e dos fornecedores. Para rescindir tudo e evitar processos, paguei 700 euros. Somando tudo,
Perdi quase 3.500 euros em 2 dias, dinheiro que eu nunca mais veria. Karina, claro, não devolveria 1 euro. Responsabilidade emocional mútua, como ela escreveu numa mensagem que apaguei sem responder. O aluguel de Braga e as ameaças ridículas. Para minha surpresa, Karina também exigiu que eu continuasse pagando metade do aluguel do nosso apartamento em Braga. Isso, apesar de eu ter saído, levado minhas coisas e começado a pagar sozinho um quarto alugado no centro do Porto. Miguel, diz ela-me na última mensagem antes do bloqueio, você tem obrigações financeiras comigo. Você não pode simplesmente ir embora. Respondi curto. Posso. E fui. Depois disso, ela passou a rondar o prédio onde eu estava morando. Uma noite, cheguei e a encontrei na calçada, gritando como uma personagem de novela mexicana. Você destruiu a minha vida, Miguel. A minha vida. Os vizinhos abriram janelas. Um casal parou na rua para olhar. Ela não se importava, quanto mais público, melhor para o teatro. Quando ela tentou empurrar a porta do prédio, liguei para a polícia. A GNR chegou rápido. Karina tentou virar o jogo, dizendo que eu roubei coisas dela. Quais coisas? Perguntou o agente. Ela hesitou. Como sempre, quando confrontada, desmoronava. No fim, recebeu apenas um aviso formal para se afastar e saiu xingando o bairro inteiro. O episódio no meu trabalho. 2 dias depois, por volta das 10 da manhã, recebi uma ligação da recepção do meu escritório. Senhor Miguel, há uma mulher aqui dizendo que é sua noiva. Está bastante exaltada. Meu coração quase parou. Desci correndo e encontrei Karina tentando forçar a entrada como se fosse uma funcionária. Cabelo desarrumado, olhos vermelhos, maquiagem borrada. Um espetáculo completo. Ele roubou minhas coisas. Ela gritava para o segurança, apontando para mim como se fosse uma criminosa denunciante. Ele fugiu da nossa casa e levou tudo o que comprei para gente. Esse homem acabou com o meu futuro. O segurança apenas ergueu uma sobrancelha. Eu me aproximei e falei baixo. Karina, você não tem nada aqui. Nenhum direito. Pare com isso. Eu te processo. Ela rugiu. Eu vou contar para todos. Vou arruinar você. A gerência do escritório apareceu, e eu precisei explicar rapidamente que estávamos separados, que ela estava emocionalmente instável e que já havia tentado invadir minha residência. Eles pediram que ela fosse retirada imediatamente. Karina ainda tentou se soltar, fazer escândalo, fingir desmaio, nada funcionou. Finalmente, escoltada para fora, cuspiu as palavras. Você vai se arrepender, Miguel. Juro por Deus, você vai pagar por tudo. E naquele momento, olhando para ela sendo arrastada para longe, uma verdade ficou clara. A Karina que eu amei não existia. Era só um personagem, e agora ela estava fora de controle, porque eu me recusava a seguir o script dela. Foi Ana quem sugeriu que contássemos tudo à família pessoalmente. Não por coragem, mas por necessidade. Se deixássemos Karina controlar a narrativa, viraríamos vilões de novela turca antes do almoço. Marcamos o brunch de domingo na casa dos pais delas. A mesa estava posta como sempre, toalha florida, pão fresco, café forte, aquele ar de família perfeita que, naquele dia, parecia ainda mais falso do que o normal. Chegamos de mãos dadas. A mãe delas, ao ver a cena, deixou cair um prato. O som da porcelana quebrando ecoou pela casa inteira. Meu Deus, ela sussurrou, a mão no peito. Karina, por outro lado, explodiu em risadas. Não eram risadas de humor, eram risadas de histeria, quase metálicas. Perfeito. Ela gritou. Agora vocês assumem de vez. O casal mais chato do mundo finalmente se encontrou. Ana apertou minha mão. A respiração dela estava acelerada, mas o olhar firme. Eu falei primeiro, com a voz calma que se aprende quando a verdade é a única arma que se tem. Karina, foi você quem disse, na frente de toda a família, que eu e Ana éramos perfeitos um para o outro porque somos dois chatos. Karina levantou as mãos teatralmente, como quem diz e daí. Era uma piada, Miguel. Só você e a minha irmãzinha não entenderam. Ana respirou fundo. Eu ouvi, mãe, disse ela, encarando a mãe com uma firmeza que eu nunca tinha visto. O pai dela espigarreou, desconfortável. Menina, agora não é hora para... Mas Ana o interrompeu, 4 palavras que,
tenho certeza, jamais haviam sido ditas naquele sofá. Agora é exatamente a hora. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Nem eu. Ana desabou anos de silêncio engolido. A voz dela, sempre suave, agora vinha firme, límpida, como uma faca atravessando papel molhado. Mãe, pai, vocês nunca perceberam? A Karina fez isso a vida inteira. Ela me ridicularizou na escola, levou crédito por trabalhos meus, destruiu minhas amizades, começou a namorar rapazes que eu gostava só para provar que conseguia. Ridicularizava meus livros, minhas roupas, minhas escolhas, minhas conquistas. Tudo. Cada coisa que eu fazia, ela diminuía. A mãe ficou pálida. O pai encarou a mesa, como se esperasse que o pão francês respondesse por ele. Ana não parava. E vocês sempre riram. Sempre disseram, ai, a Karina é brincalhona, não leva a sério. Mas eu levei. Porque eram sempre às minhas custas. Karina levantou-se de um salto, os olhos arregalados. Mentira! Gritou ela. Vocês dois estão me manipulando. Estão tentando me destruir. Eles sempre foram assim, vocês não veem. Ana é invejosa, é ciumenta, e o Miguel estragou o meu futuro. Qual futuro, filha? Murmurou a mãe, quase num sussurro. Mas Karina não ouviu. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou a vítima aqui. Berrava ela, apontando para nós como se estivéssemos cometendo um crime capital na sala de estar. O pai delas finalmente perdeu a paciência. Bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer os copos tremerem. Chega! Disse numa voz que fez todos ficarem em silêncio. Os dois, para fora da minha casa. Agora. Eu achei, por um momento, que ele estivesse falando comigo e com Ana. Mas não, o olhar dele estava fixo em Karina. Pai! Ela arregalou os olhos. Você está expulsando a mim? Estou. Respondeu ele, seco. Até você aprender a tratar as pessoas com respeito. Karina ficou paralisada, como se não entendesse a língua portuguesa. Nós saímos. Não havia mais nada a dizer. Não houve abraços, despedidas nem tentativas de remendo. Apenas o barulho da porta se fechando atrás de nós, e o eco dos cacos de uma família que nunca tinha sido tão perfeita quanto parecia. O silêncio depois da tormenta. No carro, Ana finalmente desabou. Não chorou, apenas tremeu. As mãos dela estavam frias, mas ainda seguravam as minhas com força. Isso foi horrível, ela disse, olhando para o volante, sem foco. Eu sei, respondi. Mas precisava acontecer. Ela apoiou a cabeça no encosto e fechou os olhos. Miguel, pela primeira vez na vida, eu falei tudo. E saber que a minha própria família nunca me defendeu, dói mais do que eu imaginava. Eu toquei de leve a mão dela. Agora você tem alguém que defende. E alguém que não ri quando você sangra. Ana abriu os olhos e sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Talvez o primeiro sorriso realmente dela que eu tenha visto. E, pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo simples, quase infantil. Alívio. Mudamo-nos para um apartamento pequeno, num bairro tranquilo perto do mar. Daqueles onde as ondas quebram baixinho, como se pedissem licença antes de tocar as pedras. Não houve festa, não houve anúncio, não houve nenhum tipo de drama. Só dois adultos cansados de tempestades finalmente escolhendo a paz. O silêncio daquela casa não era vazio. Era um silêncio habitado. Ana arrumava livros, eu montava uma estante improvisada comprada em segunda mão, e de vez em quando ela passava por mim, tocava meu ombro e seguia, como quem confirma que ainda estamos no mesmo mundo. Os pais dela, claro, não aceitaram tão facilmente. A mãe mandou mensagens longas, em tom de oração aflita, dizendo que Ana estava destruindo a família e que precisava cortar esse escândalo pela raiz. O pai tentou assumir uma postura moralista, dizendo que ela devia voltar para casa imediatamente e encerrar esse absurdo. Ana leu todas as mensagens com uma calma que me surpreendeu. Depois apagou uma por uma. E respondeu apenas: não. Uma única palavra. O primeiro não verdadeiro da vida dela, e o mais libertador. Depois disso, ela silenciou o chat da família. Não bloqueou ninguém. Só desligou o barulho. Quem quisesse falar com ela teria que falar de igual para igual, não de cima para baixo. Enquanto isso,
Karina enfrentava as consequências que sempre acreditou que nunca alcançariam ela. Primeiro foi o trabalho. Alguém, e honestamente não sei quem, enviou ao RH prints dos surtos dela em redes sociais, dos ataques públicos, das acusações falsas. A empresa, que já a via como um talento problemático, não hesitou. Foi chamada para uma reunião e saiu de lá com uma carta de desligamento na mão. O homem misterioso, aquele que aparecia nos reflexos borrados dos stories, evaporou como fumaça na ventania. Deixou de seguir, deixou de responder, deixou de existir. Talvez tivesse namorada, esposa, ou simplesmente estivesse ali só pelo jogo e pulou fora quando percebeu que Karina não sabia brincar sem destruir. Perdeu o namorado, perdeu o amante, perdeu o emprego. E acabou voltando para a casa dos pais. O sol da família, agora sem luz própria, iluminava pouco. E, sem público para aplaudir, descobriu que o brilho dela nunca veio dela mesma. Os conflitos começaram rápido. Gritos, portas batendo, acusações. Pela primeira vez, a família viu o que Ana tentava explicar há anos. Karina não era uma vítima permanente. Era o centro das tempestades que criava. Com o tempo, o pai e a mãe começaram a mandar mensagens para Ana em tom diferente, mais suave, quase humilde. Perguntavam como ela estava, pediam desculpas sem dizê-las explicitamente. O tipo de remorso silencioso que só aparece quando alguém finalmente enxerga aquilo que nunca quis ver. Ana, porém, não se apressou a perdoar. Ela precisava primeiro perdoar a si mesma por ter aceitado tão pouco, por tanto tempo. A vida nova que começa com pequenas coisas. Às vezes, eu me pego pensando na tal frase da Karina: vocês dois são igualmente entediantes. Ela a jogou como uma faca afiada diante de toda a família. E durante semanas eu carreguei essa palavra dentro de mim como um diagnóstico. Será que sou mesmo? Será que minha vida inteira é uma sucessão de dias sem brilho? Mas então chega o entardecer. Ana está no nosso pequeno balcão, sentada na poltrona de vime que encontramos numa feira de usados. O cabelo preso de qualquer jeito, as pernas dobradas, um livro aberto no colo. Ela levanta os olhos quando sente meu passo. Sorri. Um sorriso discreto, sincero e inteiro. O tipo de sorriso que não grita, mas diz tudo. E eu percebo. Se isso é ser entediado, então é o melhor tédio que já vivi. É a paz depois de anos de gritos. É o silêncio onde não existe medo. É o tipo de rotina que não sufoca, acolhe. Karina sempre buscou fogos de artifício. Ana e eu aprendemos a amar a luz do abajur. Talvez sejamos mesmo dois chatos. Sim. Dois tranquilos. Dois calmos. Dois que não vivem de teatro. Mas quando fecho a porta do nosso apartamento, quando ouço as ondas lá fora e o virar de página do livro dela, descubro algo que ninguém esperava. Nem eu. A felicidade é muito mais silenciosa do que parece. E, honestamente, eu não trocaria essa calma por 1000 romances turbulentos.